Seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Eu espero que o seu coração nesse dia, nesse momento, nessa hora, se aquiete e deixe o Espírito de Cristo falar intimamente a você, né? Eu digo aqui muita coisa, né? Mas certamente aí no seu coração o Espírito vai abrindo dimensões na sua mente, vai comunicando várias outras coisas com você. E isso é muito importante, né? Isso é a pessoa de Cristo se comunicando com você. A própria pessoa de Cristo se fazendo presente, se atualizando, né? Se a gente pode usar essa expressão, que até o pastor Ed René falou e foi muito mal compreendido pelas pessoas, né? Mas essa atualização nada mais é do que Cristo em mim hoje, né? Na minha vida como mulher, andando por essas ruas, por essa cidade, sendo a sua imagem e semelhança, né? E que bom que você está aqui. E nós estamos falando já há algum tempo sobre esses diálogos que Jesus tem, né, com os fariseus, com os discípulos, com a multidão que passa por ele, quem toca, as pessoas que ele vai curando. E por último, aqui em Mateus 12, nós falamos de um cego que Jesus curou, expulsando demônios dele. E a partir daí veio todo um diálogo, né, que a gente está falando há algum tempo. Falamos sobre um tema importantíssimo, que é a possessão demoníaca, né, como que ela trabalha na mente humana. Nós falamos também sobre o que é, né, o pecado ao Espírito Santo, você pecar contra, melhor dizendo, né, você pecar contra o Espírito Santo. Eu expliquei, né, que também é uma das coisas muito mal compreendidas hoje na igreja, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa ou até pensa e fica se culpando, achando que isso é pecar contra o Espírito, quando na verdade pecar contra o Espírito é outra coisa, né? Você pecar contra o Espírito, Jesus falou, é quando você sabe que algo é de Deus e você nega que aquilo seja de Deus, né? Você fala que, como foi o que aconteceu? Jesus expulsou demônios de um homem e eles sabiam que Jesus havia expulsado, no entanto, como aquilo lhes trazia prejuízo, né, os relativizava, os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, eles falaram, não, isso aí é poder de Satanás, né? Mas eles falaram isso por quê? Porque eles tinham uma segunda intenção, a verdadeira intenção deles ali era com que Jesus não tirasse o poder das mãos deles, né? E Jesus, aonde ele está, aonde ele entra, ele relativiza, né? Essa é a sua mensagem para as nossas vidas. Ele tem que ser o absoluto. João Batista entendeu isso muito bem e ele mesmo disse, né? Olha, é importante que eu diminua, né? E ele cresça cada dia mais dentro de mim, porque eu sou um ser relativo, né? Paulo vai dizer, olha, hoje eu tô vendo em parte, eu sinto em parte, eu vejo em parte, eu penso em parte, eis que chegará um dia em que verei ele face a face, mas até lá eu sou apenas parte, né? Eu vejo apenas um lado de maneira muito relativizada. E aí, nós falamos até o versículo 37, né? O que nós dissemos até aqui, foi o último, onde nós paramos. Foi Jesus falando que as nossas palavras, né? Elas revelam maldição e bênção, elas revelam a nossa salvação, mas também a nossa condenação. Numa visão mais aprofundada, salvação e condenação residem no nosso interior, estão dentro de nós, é o que Jesus vai dizer, né? Por isso que é desse conteúdo também que ele vai dizer que a boca fala do que tem no coração, né? Por isso que Jesus vai dizer também que o que contamina não é alguma coisa que eu bebo, que eu como. O que contamina o homem é o que está saindo do nosso coração. Esse é o lugar de contaminação, de fermentação e de todo o mal que habita no mundo. Ele parte primeiro do meu coração, né? E aí, a gente começa hoje aqui no 38, eu queria que você
pegasse aí sua Bíblia e comece aí as suas anotações. É muito importante essas anotações, né, dentro de qualquer perspectiva de devocional, de estudo, né, porque é na escrita que a mente, o cérebro e você vai se conectar melhor, né. Bom, lá no 38, né, a gente tem lá, alguns fariseus e escribas lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Olha só que interessante, né? Então, veja bem, a gente tinha uma galera que não acreditava em nada, né? Que dizia que Jesus, na verdade, estava expressando ali o seu poder pelo poder do diabo, de Satanás, né? E, de repente, você tem essa mesma galera agora ouvindo essa história, meio que, né, meio bipolares aí, e eles vão falar, não, então agora a gente quer ouvir um sinal, a gente quer ver um sinal. Já que você está dizendo, né, que você acabou de dizer que essa maldade está entre a gente, chamou, né, ele chamou os fariseus ali, todo esse pessoal que estava com ele de raça de víboras. Vocês são maus. Jesus chamou eles de maus. E aí eles querem, então, falar, beleza, então, nos dá um sinal, a gente quer saber se você é filho de Deus, como se quisessem mesmo saber. Na verdade, eles já sabiam. Na verdade, eles estavam sendo relativizados e eles tinham a total noção disso, né? A gente quer um sinal. E aqui tá uma coisa que eu quero destacar no coração humano, né? O coração humano, ele tá sempre querendo sinais, ele tá sempre querendo olhar para fora. A gente... O homem carnal, que Paulo vai dizer, né? É justamente esse homem que é movido, movimentado, ele é afetado pelas emoções o tempo todo, pelo externo, né? Pelos seus sentidos. E se ele arrepiou ou se ele deixou de arrepiar, isso pode ser ou não a expressão de um espírito, né? A gente vê, às vezes você está conversando com as pessoas e ela fala, eu não sinto fé, eu acho que eu não tenho fé, ou não, eu acho que eu tenho fé sim, e eu sinto fé em mim. E na verdade, fé não é sensitiva, né? Fé não é algo que se sente, fé é algo que se tem ou que não se tem. É uma convicção, né? O escritor de Hebreus, é uma convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Fé está ligado intimamente, né, ao que Paulo também vai nos confirmar, o culto racional. Essa certeza que você tem da presença, da manifestação e da ação de Deus por meio de Cristo Jesus, né? Mas aqui, o que esses fariseus e esses escribas revelam da nossa natureza, revelam da natureza humana, que no contato com Deus, não querem desenvolver suas consciências, mas querem ver sinais, querem sentir sinais, querem ser tocados pelo exterior e não pelo que habita no coração. Então eles pediram para Jesus um sinal que eles queriam ver, né? E serem convencidos, não por meio dos seus corações, mas serem convencidos por uma manifestação externa. E o ser humano, enquanto ele é um ser carnal, ele é assim. Por isso que nós precisamos, né, modificar a nossa natureza. A gente precisa buscar o que Paulo vai dizer, essa natureza de Deus, né, essa natureza pneuma, essa natureza espiritual, que é ser convencido de Deus por meio das nossas consciências, daquilo que nós sabemos e do que nós não sabemos de Deus, né? Daquilo que nós entendemos e não daquilo que nós não entendemos de Deus. Não é daquilo que nós sentimos de Deus, mas é daquilo que nós compreendemos, vivemos e realizamos, sabendo que Deus estava em nós. É a partir disso, né, o que Deus traz para nós, essa encarnação do Cristo vivo, e que ele pede que eu e você também assuma esse papel, não é por meio,
né, dos nossos sentidos, dos nossos olhos, das nossas vaidades e de tudo que nos seja externo, mas é daquilo que está no profundo da nossa alma. Por isso que ele vai dizer, né, versículo 37, olha, é pelas palavras que saem desse bom tesouro é que você vai ser justificado, vai ser condenado, né? É desse tesouro aqui que expressa o que eu sei acerca de Deus e da vida e de mim mesmo e do meu próximo. É aqui, né? Quando eu falo aqui, eu falo do meu interior, eu falo do que habita a minha consciência, daquilo que eu desenvolvo. Acontece que a gente tem uma preguiça, né? A gente não quer olhar para dentro. Isso é tão profundo e nesse ponto eu acho muito interessante, a psicologia toca no evangelho nesse ponto, né? Porque até no processo terapêutico a gente vê o indivíduo com dificuldades, né? De olhar para dentro, porque olhar para dentro dói, né, gente? Olhar para dentro é cansativo, olhar para dentro é a gente se deparar com quem a gente não queria, com os nossos medos, com as nossas angústias, né? Ao olhar para dentro a gente vai se deparar com a nossa falência, a falência dos nossos projetos, a falência dos nossos sonhos. A gente vai se frustrar olhando para dentro. Quem quer olhar para dentro? Ninguém quer, né? A gente não quer essa motivação que vem de dentro. A gente quer que alguém nos tire desse estado e nos entregue algo pronto. Mas não é assim. A vida não é assim. A vida é esse maker, né? É a gente se fazer todo dia, é a gente se construir. Consciência não nasce pronta. Consciência cristã se constrói, se faz, né? Se refaz. Aí caiu, aí levanta, aí caiu de novo, aí levanta de novo, né? E lá o escritor de Provérbios vai falar, né? Ainda que o meu servo caia, né? 70 vezes, eu sempre o restaurarei, ele sempre se levantará. E é assim com a vida, né? A gente se cai e levanta, e à medida que você vai caindo e levantando, você vai se fortalecendo, aí naquelas coisas que você já cai antes, você já não cai mais, né? Já são outras questões que vão se aprofundando na sua mente. A sua mente vai sendo restaurada, vai sendo curada, e você vai se tornando cada vez mais um ser humano mais bonito, um homem e uma mulher mais à semelhança do Pai. E é isso, né? Esses homens se colocam querendo olhar para fora. E eu só fiquei nesse versículo hoje, né? Nosso tempo foi curto para a gente falar de tanta coisa, mas eu prefiro finalizar por aqui, né? Para que você entenda, e o Evangelho, ele tem essa característica, né? De dizer, de mostrar para a gente quem nós somos. O Evangelho tem essa característica de revelar a mim e a você a nossa tendência, onde nós escondemos quem de fato nós somos. E que o Senhor nos ajude, né? O Espírito Santo de Deus nos ajude a detectar o cisco dos nossos olhos. Que Ele nos ajude a detectar a rebeldia do nosso próprio coração. Para que a gente não caia como esses fariseus, querendo ser ironicamente e cinicamente, né, melhor dizendo, né, para que a gente não tenha esse comportamento dos fariseus que cinicamente questionam a Jesus. Será que você é mesmo? Nos dá um sinal. Não. Que o Espírito de Cristo que nos habita nos torne homens e mulheres tementes, mansos e humildes, para de fato aprendermos quem nós somos à luz desse Evangelho, que tem por função, né, também nos mostrar quem nós somos. E é vendo quem nós somos que nós vamos enxergando quem é Deus. Amém? Essa é a minha oração por mim e por você esse dia, e eu te aguardo. Até a próxima.